Episódio 42, página 207 do livro Um Novo Mundo, o despertar de uma nova consciência. Perceber sem nomear. As pessoas, em sua maioria, estão apenas superficialmente conscientes do mundo que as cerca, sobretudo quando estão familiarizadas com o ambiente em que se encontram. A voz na cabeça absorve a maior parte da sua atenção. Há quem se sinta mais vivo quando viaja e visita lugares desconhecidos ou outros países, porque nessas ocasiões a percepção sensorial ocupa mais a sua consciência do que o pensamento. Esses indivíduos se tornam mais presentes. Outros permanecem sob total domínio da voz na cabeça, até mesmo nessas situações. Suas percepções e sensações são distorcidas por julgamentos instantâneos. Na verdade, eles não chegaram a ir a lugar algum. Apenas seu corpo está viajando, enquanto elas permanecem onde sempre estiveram, na própria cabeça. Essa é a realidade da maior parte das pessoas. Tão logo alguma coisa é percebida, ela é nomeada, interpretada, comparada com outra coisa qualquer, apreciada, detestada ou chamada de boa ou má pelo eu fantasma, o ego. Elas estão aprisionadas nas formas de pensamento, na consciência do objeto. Essa necessidade de rotular tudo, né? Você mal conhece uma pessoa e já precisa rotular. Se ela é legal, se ela é chata, se ela é bonita, se ela é feia, se ela é inteligente ou se ela é burra. É uma necessidade de rotular, em vez de simplesmente permitir que aquilo se apresente, sem uma qualificação, né? Porque às vezes as coisas podem se apresentar de uma maneira sutil, sem precisar de uma qualificação. Sei lá, não tem nome para o que eu tô sentindo dessa pessoa ou dessa situação. Eu só sinto. É uma linguagem diferente, né, da linguagem mental, do pensamento. Ninguém desperta espiritualmente enquanto não interrompe o processo compulsivo e inconsciente de nomear, ou pelo menos até que tome consciência dele e assim seja capaz de observá-lo enquanto ele ocorre. É por meio desse nomear constante que o ego permanece em atividade como a mente não observada. Olha, é por meio desse nomear constante de estar sempre rotulando, julgando tudo, que o ego permanece em atividade como a mente não observada. A pessoa nem se dá conta de que está fazendo isso. Sempre que ele para, e até mesmo quando apenas nos tornamos conscientes dele, há lugar para o espaço interior. E então, deixamos de ser possuídos pela mente. Agora, escolha um objeto próximo a você, uma caneta, uma cadeira, uma xícara, uma planta, e examine-o visualmente, ou seja, olhe para ele com grande interesse, quase com curiosidade. Evite itens com fortes associações pessoais que o façam se lembrar do passado, como onde você os comprou, de quem os ganhou, etc. Deixe de lado tudo que tenha algo escrito, como um livro ou uma garrafa. Isso pode estimular o pensamento. Sem fazer esforço, relaxado, mas alerta, dedique total atenção ao objeto, a cada detalhe. Se surgirem pensamentos, não se envolva com eles. Não é neles que você está interessado, e sim no ato da percepção em si. Você consegue retirar o pensamento de dentro da percepção? Você consegue retirar o pensamento de dentro da percepção? Antes de continuar, vamos fazer isso que ele pediu? Escolhe qualquer objeto que esteja aí, pertinho de você, de preferência algo que não tenha nada escrito, algo que não te remeta a alguma coisa muito específica, como onde você comprou, quem te deu, qualquer coisa aleatória que esteja aí perto, e só observa. Sem se preocupar com o pensamento que vem, você não está interessado no pensamento, só na percepção. Na maneira como você percebe esse objeto. Vamos ver o que ele fala a seguir. E ele perguntou, né? Você consegue retirar o pensamento de dentro da percepção? Eu percebi agora, fazendo isso, que instantaneamente um silêncio interno se criou, quando eu estava só percebendo o objeto. Cessou, assim, por um instante, os pensamentos. Você é capaz de observar sem que a voz na sua cabeça faça comentários, tire conclusões, compare ou tente descobrir alguma coisa?
Depois de uns 2 minutos, deixe seu olhar vagar pelo ambiente, com sua atenção alerta, iluminando cada coisa sobre a qual ela pousar. Experimentem fazer isso depois. Ficar ali uns 2 minutos prestando atenção nesse objeto, tentando, evitando tirar conclusão, sem fazer comentário, tirar o pensamento dessa percepção e depois, com essa sua atenção alerta, deixe o seu olhar vagar pelo ambiente, com a sua atenção alerta, iluminando cada coisa sobre a qual a sua atenção pousar. Com essa atenção alerta, tudo sobre o que você pousar a sua atenção vai estar iluminado, vai ter essa atenção plena. Você consegue sentir, perceber tudo, sem a influência desses pensamentos, dessa voz na cabeça. Depois, ouça os sons que possam estar presentes. Faça isso da mesma maneira como olhou para as coisas ao seu redor. Talvez alguns sons sejam naturais, água, vento, pássaros, enquanto outros serão artificiais. Alguns podem ser agradáveis, outros desagradáveis. No entanto, não faça diferença entre bons e maus. Deixe cada som ser como ele é, não o interprete. Nesse caso também, o segredo é a atenção relaxada, porém alerta. Atenção relaxada, porém alerta. Me vem uma frase que talvez se assemelhe a isso, que é sem pressa e sem pausa. Atenção relaxada, mas alerta. Sem pressa e sem pausa. Eu tô relaxada, eu não tenho pressa para chegar, mas eu tô alerta. Eu não tô, morto no meio do caminho, né? No momento em que olhar e escutar dessa maneira, você poderá se tornar consciente de um sentimento sutil de calma, que a princípio talvez seja difícil de perceber. Algumas pessoas o sentem como um silêncio em segundo plano. Outras preferem chamá-lo de paz. Quando a consciência não está mais totalmente absorvida pelo pensamento, uma parte dela permanece no seu estado original, não condicionado, sem forma. Esse é o espaço interior. Vou repetir. É o espaço interior. Quando a consciência não está mais totalmente absorvida pelo pensamento, uma parte dela permanece no seu estado original, não condicionado, sem forma. Esse é o seu estado interior. Ai, que delícia, gente! Esse é o espaço interior. Corrigindo. Próximo tópico, quem é o sujeito da experiência? Eu vou dar uma animada aqui, porque eu vou fazendo assim, ó, enquanto eu vou lendo. Vou dar uma animada aqui que é para atenção relaxada, porém alerta. Quem é o sujeito da experiência? O que vemos, escutamos, provamos pelo paladar, tocamos e cheiramos são evidentemente objetos dos sentidos. Eles são aquilo que experimentamos. Mas quem é o sujeito? Aquele que vivencia a experiência. Se dissermos, por exemplo, é claro que eu, João da Silva, contador, 45 anos de idade, divorciado, pai de 2 filhos brasileiros, sou o sujeito, aquele que vivencia a experiência. E aí, se dissermos isso, estaremos enganados. João da Silva e todos os elementos identificados com o conceito mental dessa pessoa são todos objetos da experiência e não o sujeito que a está vivenciando. Toda experiência possui 3 ingredientes possíveis: percepção dos sentidos, pensamentos ou imagens mentais e emoções. João da Silva, contador, 45 anos de idade, divorciado, pai de 2 filhos, brasileiro, esses são todos pensamentos e, portanto, fazem parte do que nós sentimos no momento que os temos. Eles e qualquer outra coisa que possamos dizer e pensar sobre nós são objetos e não sujeito. Olha que interessante. Qualquer coisa que possamos dizer e pensar sobre nós são objetos e não o sujeito. Tudo o que eu disser sobre mim mesmo não é o que eu sou. São apenas pensamentos, ideias, crenças. São a experiência e não aquele que vivencia a experiência. Podemos acrescentar mais umas 1000 definições, entre parênteses, pensamentos,
sobre quem nós somos. E ao fazermos isso, certamente aumentaremos a complexidade da experiência de nós mesmos. Aprofundaremos essa experiência sobre nós mesmos. No entanto, dessa maneira, não chegaremos ao sujeito, que é anterior a toda experiência, mas sem o qual elas não existiriam. Então, quem é aquele que vivencia a experiência? Somos nós. E quem somos nós? Consciência. E o que é consciência? Essa pergunta não pode ser respondida. No momento em que a respondermos, vamos falsificá-la, transformá-la em outro objeto. A consciência, termo tradicional para aquilo que é espírito, não pode ser conhecida no sentido comum dessa palavra, e tentar persegui-la é bobagem. Todo conhecimento se encontra no âmbito da dualidade, sujeito e objeto, o conhecedor e o conhecido. O sujeito, o eu, conhecedor, o sujeito, o eu, o conhecedor sem o qual nada seria conhecido, percebido, pensado ou sentido, deve permanecer para sempre incognoscível. A gente não precisa saber quem ele é. Isso porque o eu não tem forma. Apenas as formas podem ser conhecidas. E ainda assim, sem a dimensão sem forma, o mundo das formas não poderia existir. Calma, vamos lá. Vamos lá. Tem que criar as imagens para a gente poder entender o que ele está dizendo. O sujeito, o eu, que está falando do eu como consciência. O sujeito, o eu, o conhecedor, sem o qual nada poderia ser conhecido, percebido, sentido, pensado. Ele deve permanecer para sempre incognoscível. Ele não precisa ser conhecido. Por quê? Porque o eu, esse eu, consciência, ele não tem forma. Apenas as formas podem ser conhecidas. Então, e ainda assim, sem a dimensão sem forma, sem essa dimensão desse eu como consciência, o mundo das formas não poderia existir. Ou seja, apenas as formas podem ser conhecidas. E ainda assim, sem essa dimensão sem forma, essa dimensão da consciência, o mundo das formas não poderia existir. Porque é dessa dimensão da consciência que tudo nasce. É o grande útero, de onde tudo é concebido, originado, criado. Lembra que ele falou agora há pouco? Talvez no episódio de ontem? Esse é o espaço iluminado no qual o mundo surge e desaparece. Esse é o espaço iluminado no qual o mundo surge e desaparece. Ele é a vida que eu sou, é eterno. Eu sou eterno, perpétuo. O que acontece nesse espaço é relativo e temporário, prazer e dor, ganho e perda, nascimento e morte. Tudo é relativo e temporário. Esse espaço é infinito. Então tudo é relativo e temporário. O maior impedimento à descoberta do espaço interior, a principal barreira à descoberta daquele que tem a experiência, é nos tornarmos tão subjugados pela experiência que acabemos perdidos nela. Isso significa que a consciência está desorientada em seu próprio sonho. Somos arrebatados por todo pensamento, toda emoção e toda sensação, a tal ponto que, na verdade, nos encontramos num estado de sonambulismo. Essa tem sido a situação normal da humanidade por milhares de anos, esse estado de sonambulismo. Embora não possamos conhecer a consciência, somos capazes de nos tornar conscientes dela como nós mesmos. Temos como senti-la diretamente em qualquer situação, não importa onde estejamos. Podemos senti-la no aqui e agora como nossa verdadeira presença. O espaço interior em que as palavras nessa página são percebidas e se transformam em pensamentos. O espaço interior em que as palavras nessa página são percebidas e se transformam em pensamento. Esse processo também acontece, embora a gente
muitas vezes não esteja consciente dele, mas ele acontece. Esse espaço interior em que as palavras são percebidas e se transformam em pensamento. Ela é o eu sou subjacente. Por exemplo, as palavras que você está lendo e nas quais está pensando são o primeiro plano, enquanto o eu sou é o substrato, o pano de fundo implícito em cada sensação, pensamento e sentimento. No momento em que a gente lê algo e essas palavras que a gente leu fazem sentido, eu li alguma coisa e faço assim, esse espaço onde algo fez sentido, onde algo cresceu, se expandiu, é desse espaço que ele está falando. Esse pensamento que se formou a partir de algo que foi percebido, é desse espaço que ele está falando. É algo que se alarga, que se amplia, de uma maneira muito sutil, mas está o tempo todo aqui. Muito obrigada pela companhia. Até amanhã.